Olá! Continuando com a apresentação sobre o Spark, nós estávamos no final da primeira parte falando sobre os componentes que ele tem, e é importante lembrar, é importante ressaltar aqui, que nós temos 4 principais bibliotecas dentro do Spark, que é o Spark convencional, o core dele, o core que dá suporte a tudo isso, e que está mais acessível através da biblioteca do Spark SQL, junto com as primitivas de data frames, datasets, que vão ajudar o programador a acessar os dados, organizar os dados e trabalhar dessa forma, em SQL caso ele queira. A segunda grande biblioteca para ingestão de streaming, que é o Spark Streaming, é um Structured Streaming, você carrega os dados e coloca dentro do data frame, vai processando ele aos poucos. A terceira biblioteca de Machine Learning, onde você pode executar treinamento e rodar modelos dos principais algoritmos de Machine Learning disponíveis. E a quarta é processamento de grafos com o GraphX. Essas 4 principais bibliotecas são disponíveis através de qualquer uma das linguagens que o Spark consegue rodar, como Scala, que é a linguagem original, Java, que está muito ligado à JVM, Python e R, que foram agregados mais tarde por necessidade dos programadores e pelo grande uso que eles possuem. E se você considerar o SQL como linguagem, ele também consegue acessar as informações como SQL. Vistos os componentes, vamos ver agora como que isso é integrado dentro do próprio Apache. Isso que nós já vimos na apresentação passada também, como que ele acessa informações. Lembrando que ele consegue acessar informações de diversas fontes, arquivos, Parquet, Avro, CSV, JSON, fontes de bancos de dados relacionais, bancos de dados NoSQL e assim por diante. E como que acontece a execução distribuída de um job, de uma aplicação Spark? Bom, a sua aplicação Spark, seja escrita em Python, ou em Java, ou em Scala, vai rodar usando as APIs. Então o programador ou o cientista de dados vai criar a sua aplicação usando as APIs do Spark, que acessam um objeto especial chamado uma Spark Session. Spark Session vai ser um objeto, uma classe em Java, em Python, que vai te dar acesso aos recursos do cluster. Seja esse cluster uma máquina local, esteja você rodando localmente só dentro do seu próprio computador, esteja você conectado a um cluster com um Hadoop, um HDFS, suportando a aplicação Spark. Mas a Spark Session te dá acesso a isso. E dentro do Spark Session temos as APIs para carregar dados, tratar dados, executar SQL, acessar o contexto e fazer mais uma série de operações. A sua aplicação usando essas APIs vai ser identificada pelo cluster como um programa driver, um Spark Driver. O Spark Driver vai ser o programa que vai orquestrar todas as tarefas, que vai enviar as tarefas para o cluster, que vai organizar aonde as informações são guardadas, onde os dados estão funcionando. Ele se comunica com o Cluster Manager para ter informações sobre qual o comportamento atual do cluster, qual o estado atual do cluster, quais são os nós mais livres, por exemplo, aonde estão distribuídas as informações e coisa assim. E então, o Cluster Manager vai enviar as tarefas para os executors, que são os workers, que são os controladores de cada um dos nós. Então, você vai ter um Cluster Manager em algum nó principal do seu cluster, e cada um dos nós do cluster vai ter um executor que vai receber as tarefas, rodar localmente e devolver os resultados, basicamente da mesma maneira que nós executamos qualquer cluster, basicamente da mesma maneira que a gente trabalha com um cluster como Hadoop. O executor do Spark, aliás, vai se comunicar com o Yarn para poder trabalhar com Hadoop, se for esse o caso. Basicamente, então, nós temos a sua aplicação que gerencia um Spark Driver, que através do Spark Session tem contato com o cluster. Essa aqui é uma figura um pouco maior aqui dentro e a gente vai trabalhar com a aplicação Spark, vai gerar a aplicação Spark que a partir das APIs vai conseguir acessar todos os recursos de distribuição do cluster e vai conseguir rodar dessa forma. O driver vai iniciar a tua Spark Session, quer dizer, o cluster já está disponível ou sua máquina local já está disponível e você cria uma instância da Spark Session que está conectada então com o cluster. Essa Spark Session, nós temos diversas configurações para ela, tanto do ponto de vista do programa quanto do ponto de vista do próprio cluster Spark, isso pode ser configurado, e você vai requisitar todos os recursos que estão à sua disposição. Quando você cria a tua Spark Session, você já pode configurar a quantidade de recursos que você vai disponibilizar para aquela session em particular. Por exemplo, você pode não querer que todos os seus jobs tenham acesso ao cluster de forma inteira. Um cluster pode acabar causando algum problema se ele tiver acesso a todos os recursos disponíveis. E você pode selecionar
escalonar os clusters à medida que você precisa, escalonar os jobs à medida que você precisa. O driver vai transformar todas as operações que você tem em um DAG, então você executa todas as operações. Aquele DAG, aquele grafo acíclico, que nós vimos na sessão passada também, e a partir do DAG montado, quer dizer, eu tenho minha sequência de operações, eu sei quais delas eu posso paralelizar, eu sei quando eu carrego dados, quando eu trato esses dados. A partir do DAG, o driver vai conseguir distribuir isso para os workers, que são os executors. Antes da API do Spark 2.0, o 2.0 foi uma mudança bastante grande no que ele tem. O 3.0, a versão 3 dele, que é a que a gente está usando atualmente, é 3x, né? A gente está na versão 3.44. Ela tem as suas diferenças da versão 2, mas a versão 2 teve uma nova arquitetura em relação a como que a programação, como que o acesso funcionava. Até a versão 2 a gente tinha uma série de objetos que davam acesso a diferentes contextos de dentro do Spark. Então você tinha um Spark Context realmente, que acessava o core do Spark para você mexer com RDDs, o SQL Context, que dava acesso obviamente ao SQL, um Hive Context, caso você estivesse conectado a ele, um Spark Conf, um Streaming Context e diversos outros objetos que acessavam diferentes partes do seu cluster. A partir da versão 2, a gente tem só o Spark Session, que agregou todas essas informações, essas ações, e tornou a programação mais simples. E se você tem código que usa ainda a versão 1, ele continua funcional, obviamente, e você pode acessar coisas que se você é um programador que já usava bastante a versão 1.x do Spark, você continua podendo acessar muitas das informações por métodos e por classes, por membros, por instâncias membros da Spark Session também. Então, tornou-se mais simples a programação, mas mesmo assim você pode acessar as informações que você precisava. E a gente tem dois modos básicos de trabalhar com Spark. Na realidade, um modo que é mais convencional, que é você programar um job em Java, Python, ou R, ou Scala, e submeter esse job para o teu cluster. Você conecta o cluster com a Spark Session e vai executando as operações lá. Mas o Spark também tem um shell. Então, no diretório bin da tua instalação do Spark, você tem vários shells disponíveis. O shell original é um shell que te dá acesso via Scala, e você tem um shell para SQL, você tem um shell para Python, e dali você pode só enviar comandos diretamente para o seu cluster. O shell é configurável, né? Você pode dizer que o shell vai se conectar nesse nó ou naquele cluster, ou coisa assim. Mas via de regra, quando você entra no shell, ele já tem uma session pronta criada para você. Se você está usando um programa, está programando em Python, Java ou R, você tem que obter uma Spark Session através da API, o que é muito simples, é uma linha de código em geral, uma importação de uma biblioteca, uma linha de código, e nessa instanciação, nessa obtenção do Spark Session, você já vai dizer para qual cluster, em qual cluster você está se conectando, quantos dos recursos do cluster você está usando, se está usando uma máquina local, quantos cores você vai usar e recursos que você tem em cima disso. Uma parte dos exercícios, inclusive, que a gente vai fazer vai ser no shell do Spark, tanto em Python quanto em Scala, para vocês começarem a trabalhar um pouquinho, mas a parte da programação acaba sendo mais preponderante dentro dele. O Cluster Manager, quem vai gerenciar essa execução distribuída, vai alocar os recursos todos, e o Spark já tem um Cluster Manager interno dele. Caso você queira fazer um cluster de um tamanho mais reduzido ou um cluster específico para o Spark, mas quando você pensa em um cluster, em geral você pensa em um tipo de recurso caro. Você provavelmente não vai ter na sua empresa um cluster inteiro com dezenas de máquinas para o Spark, outro cluster para o Hadoop, outro cluster. É muito provável que você queira compartilhar um cluster. Esse é o modo mais comum, aliás, quando você tem isso em corporações, em instituições. Você tem um conjunto de hardware grande e caro, você compartilha ele para diversas aplicações. Nesse sentido, o Spark ele pode se conectar num cluster pronto já do Hadoop. Ele se conecta no Yarn. Ele pode usar o Apache Mesos como um gerenciador também. Pode usar Kubernetes para que você possa colocar diversos módulos rodando de forma disponível, se por acaso a tua arquitetura prevê isso. Mas ele se conecta com diversos tipos de clusters, imaginando naturalmente que é mais provável que as empresas compartilhem esse tipo de recurso mais caro do que simplesmente criar um cluster para cada aplicação que elas possuem.
E em cada nó desse cluster vai ter um Spark Executor que vai receber as tarefas, vai rodar as tarefas e vai se comunicar com o Driver Program para ter acesso ao que ele precisa fazer. Nós temos modos diferentes de deployment do Spark, e esses modos de deployment dizem respeito a você usar ou não os recursos de um cluster, ou usar o recurso de uma máquina individual, de um computador individual, e aonde estão os seus dados. Você pode partir desde um programa rodando de forma standalone, usando só as APIs do Spark, acessando armazenamento local, acessando o teu disco rígido local, ou algum disco mapeado em rede, mas que você consiga acessar de forma local, até você ter isso rodando em cima de um Yarn, com o Hadoop, rodando, coletando dados a partir de um HDFS. Algumas dessas hipóteses são colocadas aqui dentro. Interessante que mesmo que você esteja executando seus processos de forma local, você pode também acessar ainda um armazenamento distribuído, seja de um HDFS ou de nuvem, ou coisa assim. Mas nós temos diversas opções aqui dentro. Quando você roda em cima de um Hadoop, se for um Hadoop versão 1, ainda existem clusters em cima disso, você roda em cima de MapReduce. Você vai ter que o Spark ele consegue converter seus jobs para rodar em MapReduce e executar em cima do Hadoop versão 1. Ou no Hadoop versão 2 para frente, você tem o Yarn para controlar o teu cluster, ou o Mesos também, a Apache Mesos, e então você delega a parte do controle para ele. Aqui tem mais uma visão de como que isso pode acontecer, então você tem as diversas, aqui uma visão mais completa, né? A gente tem aqui em cima as diversas principais APIs do Spark, a parte de SQL, Data Frames, Streaming, Machine Learning e processamento de grafos, as diversas linguagens que você usa, Scala, Java, Python e R, e o engine do Spark logo abaixo, o core dele, com acesso às arquiteturas distribuídas que você pode precisar usar para ele. Seja um Yarn no caso de um Hadoop, Yarn HDFS no caso do Hadoop, seja um Yarn em cima de S3, seja um Mesos em cima de um S3 da Amazon ou o Azure Blob, onde está usando uma nuvem dele. E embaixo todo os seus recursos de hardware do cluster. O ponto interessante é que o seu programa vai ter quase nenhuma ou nenhuma alteração quando você move de local para local. É evidente que você tem a necessidade de apontar os arquivos, apontar arquivos de origem, destino talvez, quando você tem alguns tipos de jobs. Então, quando você muda, obviamente, de um HDFS para um S3, talvez você tenha mudanças dentro do código. Mas tudo isso também pode ser parametrizado, então é muito provável que você tenha aplicações que sejam configuráveis que rodam em diferentes ambientes, aplicações de Spark configuráveis que rodam em diferentes ambientes, sem que você precise ter o custo de desenvolvimento disso, ou alterar o código, ou deixar alguma coisa hard-coded lá dentro, que sempre representa um certo risco. Aqui estão os modos deployment em relação a cluster. Então você tem o deployment local, quando você roda o teu programa em cima de um só nó, então você está rodando a tua máquina local. Do ponto de vista técnico, você tem um driver e um executor rodando na mesma JVM. O Spark sempre roda em cima de uma Java Virtual Machine. O core dele, uma boa parte continua em Scala, rodando em cima da JVM. E em geral você trabalha só com um computador em cima disso, a tua máquina local. Com a máquina local você pode imaginar que isso não seja exatamente tão potente assim, mas é só lembrar que para um cientista de dados você pode destinar uma máquina grande o suficiente. E então nós vamos para o nosso segundo modo de deployment, que é o modo standalone, onde você pode rodar em uma JVM separada. Você tem o teu programa, que via API, na criação do Spark Session, você se conecta a uma JVM, a um Spark que está rodando em alguma outra máquina, possivelmente um servidor com mais capacidades dentro da sua rede. E você pode ter na instituição um servidor Spark onde as pessoas se conectam e rodam seus jobs lá, com mais recursos de memória, já conectado ao armazenamento e coisas assim. O Spark tem um protocolo próprio que ele consegue derivar essas tarefas para lá, e isso acaba sendo adequado. Ou você pode rodar em cima de um Hadoop. Então você tem um Yarn controlando os seus processos, você vai rodar o driver em um dos nós, ou no Yarn Application Master, e os workers vão ser distribuídos e vão ser controlados pelos Node Managers, e rodam em diversos locais dentro do teu cluster. Quando eu não falo um cluster Hadoop, a gente já começa a pensar em um cluster realmente grande, conceitos de rede passam a ser
levados em conta, o fato de aonde estão os dados, como estão distribuídos e coisas assim. Ou você pode usar também Kubernetes para gerenciar todos os seus processos de execução, daí cada worker roda num pod próprio, em particular, e você distribui dessa forma. Tudo depende do que você vai executar, do tamanho da tarefa que você tem e da infraestrutura que você já possui. Se você já possui um Hadoop ou já possui um cluster baseado em Kubernetes, é muito mais provável que você queira reutilizar essa infraestrutura compartilhando com outras aplicações que já estão em execução. Em relação ao armazenamento, você tem o acesso local e o standalone, quando você conecta numa máquina remota, mas é uma máquina só, provavelmente você vai usar um storage local, o seu próprio disco, o seu próprio HD, o seu próprio SSD ou o que seja para acessar as informações. Se ainda assim pode acessar um armazenamento externo, mas a gente já pensa nas outras hipóteses, que é no fato de um cluster Hadoop você acessar via HDFS. Kubernetes também pode ser acessado via HDFS, você pode distribuir isso usando o próprio Hadoop, versão 3 para cima. E em nuvem você usa o prefixo do protocolo de nuvem, o S3, por exemplo, para a Amazon. E a distribuição disso, o acesso disso, passa a ser responsabilidade do controlador da nuvem. A Databricks, que é a empresa que suporta, que foi fundada pelos criadores do Spark, como nós comentamos na palestra passada, também já oferece sua própria nuvem e oferece serviços para que você instale o Spark em nuvens de terceiros com o suporte dela. Então, ela já tem contratos com a Amazon, com a Microsoft, com a Google, para tornar mais fácil o suporte de uma aplicação Spark rodando nessas nuvens. Já tem modelos prontos de clusters que vão rodar, ou de nós que vão rodar na Azure ou na Amazon. E a Databricks te auxilia direto nisso, você tem o teu cluster montado e executando em pouquíssimo tempo. Um outro ponto interessante é que lá no Hadoop, o HDFS particionava os dados, blocava os dados e distribuía eles pelo teu cluster, inclusive replicando. A intenção não era meramente dar desempenho. Quando você tem replicações, quando você tem réplicas, cópias, né? Você pode fazer leituras simultâneas em réplicas paralelas. Então, você tem se você tem 3 réplicas, de uma forma muito simplista, você tem 3 processos que podem ler ao mesmo tempo. E no HDFS isso também serve para você ter uma certa tolerância a falhas, porque você pode perder nós, ele percebe que uma réplica caiu, ele tenta copiar essa réplica em outro lugar, mas mantém isso controlado. O particionamento e a distribuição de dados também permite que você consiga ter uma eficiência maior no paralelismo. A ideia é que você tenha workers rodando em paralelo. E isso vai funcionar tanto em HDFS ou em nuvem, quando você distribui isso por nós diferentes, quanto também no fato de você rodar até mesmo localmente, com armazenamentos diferentes, HDs diferentes ou até locais diferentes. O fato é que nós temos um método chamado repartition no DataFrame, que é uma estrutura fundamental de armazenamento de dados dentro do Spark, e você pode particionar esses dados e os executors vão rodar em cada um deles de forma separada também. Com certo número de cores e de partições. Esse particionamento tem uma série de regras para ser executado. Você vai ter que você é obrigado a citar o reparticionamento e estar ciente disso quando você for agregar os dados. Para alguns tipos de, por exemplo, algoritmos de machine learning, isso pode ter impactos, então você tem que lembrar que os dados podem estar particionados, caso você tenha pedido, caso o seu processo seja desacoplado, ou você tem que explicitamente particionar e configurar o algoritmo de forma que ele saiba disso. Mas você consegue um desempenho melhor caso esses dados estejam particionados. Distribuídos ou não, obviamente com distribuição você consegue um desempenho mais razoável também. Falando sobre a comunidade do Spark, ele acaba sendo uma comunidade bastante grande pelo fato de que ele começou a ser usado drasticamente. Acho que até antes da versão 1 ser liberado oficialmente, que foi em 2014, se não me engano, você já tinha uma comunidade de pessoas usando ele, porque a necessidade, o problema que ele acabou resolvendo inicialmente com os RDDs, com a estrutura fundamental inicial, era um problema que um número grande de desenvolvedores e cientistas de dados tinham quando usavam o Hadoop. Isso fez com que ele fosse bastante utilizado logo de cara. E essa comunidade cresceu bastante e você tem uma série de tarefas que você pode rodar.
Dentro de processamento de dados, em ciência de dados de forma geral, Big Data, Machine Learning, coisa assim, tem uma série de funções que você tem que trabalhar com esses dados. A gente chama de Data Wrangler ou ETL, diversas operações no meio disso. Fato é que você tem que organizar esses dados, você tem que eventualmente limpar esses dados, você tem que fazer gap filling dos dados, que significa preencher pedaços do teu dataset que não, por algum motivo não estão com todos os dados completos. E tem que conhecer seus dados, tem que fazer análise em cima desses dados. O Spark é bastante profícuo nisso daqui. Descobrir os padrões, executar algoritmos de Machine Learning e outras coisas. E o Spark, ele, ao contrário de muitas APIs que são feitas para serem usadas de forma local, ele foi pensado desde o início para ser usado em um cluster e com um grande volume de dados. Ele procurava resolver um problema do Hadoop, em particular, que é pensado em cluster com centenas de máquinas. Então ele trabalha muito bem com isso e em alguns aspectos, inclusive, você tem colaboração, como no Project Hydrogen, que se propõe a tentar trazer outros frameworks de Machine Learning para rodar em cima do Spark e compatibilizando eles com o conceito de você ter os dados e o processamento de forma distribuída. Muitos modelos de Machine Learning não conseguem ser distribuídos de forma adequada se não forem pensados nisso desde o início, na concepção de como o programa foi tratado. Apesar de você poder pensar em distribuição disso, quando você pensa num TensorFlow, num PyTorch ou coisa assim, e eles permitem uma certa distribuição, ou você já suporta isso inicialmente, ou você vai ter problemas em como ele executa, porque você, quando executando de forma paralela, você passa a ter que coordenar o início e fim das tarefas, qual tarefa é dependente de qual outra tarefa, criar uma árvore de tarefas, resultados e coisas assim. Apesar de nós termos a Machine Learning Library dentro do Spark, o Project Hydrogen tenta trazer outros frameworks, como o TensorFlow, por exemplo, para rodar em cima do Spark sem que você tenha alterações drásticas dentro do código. O Spark na versão 3 suporta GPUs em cluster também, o que melhora o fato de você usar Deep Learning aqui dentro, e a gente tem sempre várias iniciativas da comunidade que acabam sendo colocadas dentro do projeto e auxiliam no uso maior que ele possui. Tem mais uma série de outras coisas para serem feitas, a comunidade é bastante ativa, a gente tem eventos no Spark ao redor do mundo, os Spark Summit, os AI Summit, eu já participei de alguns pelo menos, onde pessoas vão contar suas experiências, falam sobre as principais características do Spark, eles viajam basicamente o mundo todo para isso. Tem mais de 1.500 contribuidores para o código, que dão commits frequentes ali dentro. Mais de metade disso são funcionários da Databricks. Muitos outros são funcionários de outras empresas, Big Techs inclusive, que usam o Spark dentro da sua instituição. Então tem um conjunto grande de pessoas e profissionais que mexem com o código, que é o código aberto que você pode baixar lá do Projeto Apache. É evidente que a Databricks tem seus próprios plugins específicos para isso, ela dá suporte para ele, ela tem ferramentas de gerenciamento em cima do Spark, ela permite que isso aconteça. Qualquer terceiro pode criar ferramentas assim, distribuir, afinal de contas, mas tem um grupo grande de pessoas profissionais que contribuem com o código aberto do Apache, que está disponível para todos usarem. E finalmente falando sobre as principais estruturas de dados que suportam o Spark, a estrutura fundamental chama-se o RDD, que são os Resilient Distributed Datasets. Eu falei um pouquinho sobre isso lá na primeira palestra, mas a gente tinha mais detalhes para colocar aqui dentro. Basicamente, o Matei Zahar precisava de uma estrutura, de uma collection, digamos assim, que conseguisse coletar diversos tipos de dados ali dentro. Então, basicamente qualquer instância de classe de Scala, e por extensão Java ou Python, e permitir que isso fosse distribuível, porque você ia distribuir tanto do ponto de vista de gravar isso em disco, quanto principalmente manter em memória. Então, esses RDDs tinham alguns desafios um pouco diferentes do que se esperava de início. E a estrutura fundamental do Spark, por mais que nós tenhamos, que a gente use hoje em dia só data frames, na maioria das vezes, mas o data frame é apoiado em cima de como os RDDs funcionam. Então, no core dele você tem o RDD, e a API de RDD não evolui mais, mas basicamente a API que a gente vê e acessa é a API de data frames, mas ela continua lá com uma fundamentação que ela tem.
Bom, os RDDs são coleções imutáveis de objetos. Então, você cria um RDD e ele fica naquele padrão, naquele tamanho, naquele comportamento o tempo todo. Se você transforma um RDD, executa alguma operação nele, faz um sort, por exemplo, você está criando um outro RDD. Isso, apesar de usar mais memória e mais disco, provavelmente, se você persistir, acaba fazendo com que o desempenho seja muito bom. E a gente tem uma série de tipos de collections de objetos imutáveis dentro da computação que justamente tentam privilegiar o desempenho, supondo que armazenamento e memória sejam mais baratos do que isso. Um RDD pode conter qualquer tipo de objeto, e como é um objeto em escala, você pode, por extensão, colocar objetos Java e Python com Jython dentro dele, então classes que você criar também podem ser colocadas dentro, é uma collection genérica para isso. E o RDD tem partições lógicas, e é dessa forma que ele consegue fazer cache distribuído e distribuir isso por todos os nós do cluster. E, da mesma forma, faz com que o RDD possa ser tratado em paralelo em diferentes nós, seja se apoiando em HDFS, ou se apoiando no Yarn, ou no próprio gerenciador de cluster do próprio Spark. É uma coleção read-only e particionada. O ponto principal dela é uma coleção imutável, só para read-only, e particionada para que você possa rodar alguma coisa, e como ela é replicada, ela pode ser tratada com paralelização. E por que usar RDD? A gente não tem um monte de opção disponível de collections ou coisa assim, a gente já tinha o MapReduce, já não tinha as collections ali dentro do MapReduce. Sim, mas em particular no MapReduce, a maneira que você tinha de reusar dados de uma operação ou de uma etapa de uma operação para outra etapa, era gravando no disco e lendo o disco novamente. Gravando no disco significa colocando no HDFS, retirando no HDFS. Existiam diversas iniciativas também, porque esse problema foi percebido não só pelo pessoal pelo Matei Zaharia e pelo Stoica, que era o orientador dele, mas por outras pessoas também, para tentar cachear essas informações, criar um Hadoop com cache. Eu lembro de diversos papers que falavam sobre isso. O sucesso que a RDD teve foi porque eles organizaram muito bem essa collection, que era uma collection que, do ponto de vista do uso dela, era uma collection local, simples e parecida com outros collections que o Scala tinha, por extensão Java, e que controlava atrás, principalmente o cache distribuído para manter isso em memory o maior tempo possível. Ele acabou funcionando muito bem para isso. Isso aqui é um workflow de como funciona o MapReduce, então, para cada função, cada vez que você vai executar alguma coisa, você roda os mappers, por exemplo, a partir de um pedaço de dados que você possui. O shuffle é o fato de você organizar os dados uma vez que você faça o map e organizar eles por chave. E então, a partir do shuffle, do map, você roda o seu reduce e no fim das contas tem o resultado final da operação que você possui. Em quase todas essas etapas você grava no armazenamento distribuído. Grava por segurança, porque no HDFS você grava 3 cópias, ou você pode recuperar isso, né, com diferentes técnicas. E grava também porque você pode reutilizar isso em algumas outras operações, então ele executa essa gravação o tempo todo. E o MapReduce acaba, como comentei, ele faz isso para conseguir ter replicação e coisa assim. As mesmas coisas que tornam ele interessante são as coisas que podem tornar ele lento para algumas operações. Se você resolve tudo em um ciclo só de MapReduce, você consegue usar o máximo possível do desempenho dele com o mínimo possível de penalidade. Isso é um ponto interessante. Para operações quando você resolve com um mapper bem programado e um reducer também complexo o suficiente, mas que resolva uma situação, você pode também herdar de um shuffle e implementar o seu próprio shuffler e gerenciar o próprio combiner e gerenciar essas etapas todas e resolver num fluxo só inteiro, você não vai ter esse problema de perda de desempenho. A questão é que muitos desses processos talvez não consigam executar dessa forma, principalmente quando você mexe com dados semi-estruturados, quando você tenta fazer alguma coisa parecida com o que uma cláusula SQL faz, ou quando sua operação é simplesmente complexa o suficiente. Você vai ter que executar um MapReduce inteiro, gravar o dado intermediário, executar um outro MapReduce, possivelmente combinar o resultado de 2 MapReduce anterior com o MapReduce final, e é aí que você percebe esse problema de desempenho. Em uma operação só de MapReduce, você não iria perceber isso. Se a sua operação é um conjunto de MapReduce, um rodando após o outro com diferentes resultados, então sim, a gente acaba caindo no problema de que você gasta um tempo enorme da tua operação completa em leitura e gravação da HDFS.
Cada MapReduce pode rodar de forma rápida, mas ele tem que gravar no HDFS, ler novamente e assim por diante. E é o que acontece aqui. Você tem um MapReduce, que é esse daqui, por exemplo, e você grava os dados no disco. Aqui é um mapper, um reducer, né? Mas você tem outras etapas, ele grava do disco novamente, você tem que carregar do disco para uma outra operação, gravar no disco novamente, e assim por diante até o final da sua operação. O seu desempenho vai sofrer drasticamente com isso. Sempre lembrando que é um cluster, que você tem que particionar esses dados, distribuir justamente para você manter uma tolerância a falhas. Você copia pelo menos 3 vezes para manter essa tolerância a falhas, ou calcula os dados para que você possa recuperar com um número menor de réplicas. Então, invariavelmente, você tem algum resultado aqui dentro. Outra questão é quando você vai fazer queries ou operações em cima dos mesmos dados. Então, você tem um certo repositório de dados, um certo dataset, que é usado muitas e muitas vezes, e você não cacheia. Cada vez que você precisa executar aquilo, você basicamente lê novamente do HDFS. Tentando evitar o acesso a discos de operações intermediárias, o RDD consegue manter em memória o máximo possível da sua informação. Os dados iniciais, lá do começo, e os dados finais, o resultado, vão ser gravados em disco. Então ele lê de um dado e grava no disco lá no final. O RDD e o Spark, de forma geral, ganham muito tempo não gravando dados intermediários. É importante que você lembre disso. Os dados iniciais e finais continuam os mesmos. A ideia é que você tenha um dataset, um cache em memória distribuído ao longo do seu cluster, ou na sua própria máquina local, já pronto em partições, pronto para ser executada, pronto para ser acessada na próxima etapa. E isso faz com que você ganhe um desempenho muito grande. Só o fato de você evitar essas operações intermediárias faz com que você tenha dezenas de vezes mais rápido do que uma operação intermediária. Se você tem uma query SQL complexo o suficiente, um join complexo, onde você vai usar vários e vários jobs MapReduce para resolver aquilo ali, fazer isso no Spark vai aumentar o seu desempenho substancialmente. Quanto mais complexa a query, quanto mais dados intermediários você deveria estar usando, é mais provável que você tenha um ganho muito bom com o Spark. E como nossos processos tendem a ser complexos ao longo do tempo, isso passa a ser bastante verdadeiro na maioria das vezes. E essa é a ideia. Você tem uma interação, os dados se mantêm em memória, e lá no final, você finalmente grava. No final, quando você obteve o dado, você grava em disco realmente, mas a gravação em disco está só aqui no começo, que você tem que ler os dados em algum lugar, até o final, onde você vai finalmente gravar os dados que tem que ser persistidos para ter algum resultado ou alguma coisa assim. Da mesma forma, se você percebe, se o Spark percebe que dados são usados repetidamente, você lê uma vez só e mantém ele em memória, mantém ele no cache, para que você possa reusar várias vezes. E tanto faz se você faz isso, deixa o Spark controlar isso, ou você faz isso claramente no seu código, que você mantém o data frame vivo, ele vai manter isso em memória o maior tempo possível. Sempre levando em conta que é o fato de você ter memória suficiente, de você ter operações suficientes e coisas assim. Ter espaço suficiente de CPU e coisas assim. Claro que, eventualmente, você não vai ter RAM suficiente, os RDDs vão armazenar alguns dados intermediários em disco, mas a ideia é que ele mantenha o máximo possível. Para evitar isso, ele tenta fazer o conceito, usa o conceito de lazy computation, que é executar a operação quando você precisa dela realmente. Isso significa que você vai obter um data frame, e você vai aplicar um filtro nele, você vai aplicar uma projeção nele, eu quero só esse campo, e vai aplicar uma ordenação nele. Então são 3 operações. Lembrando de processamento de queries em bancos relacionais, a gente sabe que a gente pode tentar juntar operações e otimizar isso de alguma forma. O que o Spark faz é esperar que você realmente vá usar esses dados. Ou você vai gravar os dados em algum lugar, ou você vai mostrar ele na tela de alguma forma. Então, você só vai executar a operação realmente quando os dados precisarem ser mostrados ou transferidos. Isso é o lazy computation. Você posterga o máximo possível a execução das tarefas que você tem. Isso quer dizer que quando você vai finalmente executar, você tem um monte de tarefas empilhadas. Então você tem lá várias operações que têm que ser feitas, e aí o Spark pode usar o máximo possível de eficiência para conseguir
tornar as operações as mais fluidas possíveis. Então, a Lazy Computation ajuda você a ter esse ganho de desempenho um pouco melhor. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o modelo de programação. Você escreve um Driving Program, usa as APIs. A gente usava inicialmente no Spark 1 o RDD. Ainda tem muito código de exemplo disponível com RDD, muitos tutoriais com RDD. Ainda tem muito código escrito com RDD, então ele mantém o suporte a isso. Mas hoje em dia a gente trabalha com data frames, datasets em Java, em alguns casos, e com fontes de dados das mais diversas aqui dentro. A principal troca para data frames é o fato de que o RDD ele é muito parecido com as collections de Scala, é bastante flexível, porque ele mexe com dados completamente não estruturados. E o fato de serem parecidos com Collection Scala era que foi implementado inicialmente em Scala. O Matei Zaharia conhecia e gostava muito de Scala, fez a linguagem que ele mais gostava. Mas teus dados às vezes podem ter um pouquinho de estrutura, então vale a pena você usar. Ele vem de um JSON, de um CSV. Então você pode ter uma estrutura de mais alto nível, como por exemplo um data frame que possa gerenciar isso dessa forma. A partir do Spark 2 a gente tem os data frames. Já existiam algumas coisas em versões anteriores do Spark, mas eles foram escolhidos como as principais, como as estruturas de dados preferenciais a partir do Spark 2. E você tem um data frame, que é parecido com um data frame de um Python também, que é uma collection organizada em colunas, mas de forma bem flexível. Então, você carrega um CSV, por exemplo, e tem as linhas do CSV colocadas dentro de um data frame. A estrutura vai ser razoavelmente determinada, mas você ainda pode ter algumas variações dentro de linha por linha, você ainda permite algumas coisas. E a estrutura preferencial é o data frame, uma coleção de, basicamente, uma array de objetos para cada linha. No dataset, que é disponível a partir da versão 2 e é usado em programas em Java, por exemplo, você tem uma collection com tipo, uma strongly typed collection. Você vai dizer qual classe Java ou classe da JVM que aquela collection vai ter. Então é mais ou menos como usar os types, aquele símbolo de maior-menor, o símbolo do losango, do Diamond, que a gente usa para collections em Java, dizendo, olha, eu tenho um dataset da collection pessoa, tenho um dataset da collection produto, e ali dentro você vai ter só objetos dessa forma. Daí você pode trocar isso com os seus programas, se você estiver usando isso dessa forma. Isso pode ser muito útil para algumas aplicações, mas os data frames acabam sendo usados mais no dia a dia, por manterem uma boa flexibilidade com um bom nível para você gerenciar a programação, então não acaba sendo o suficiente para boa parte das aplicações. Está aqui um pouquinho de como ele tem essas APIs junto a partir da versão 2. E parte dos exercícios que nós vamos ter vai ser a configuração local do Spark. E o Spark funciona muito bem em sistemas baseados em Linux. No macOS ele também roda muito bem. Ele deixa todos os scripts prontos para você executar dentro dele, mas você pode rodar em outros ambientes. Se você for trabalhar com programação, você vai ter que instalar um JDK, ele precisa de um JDK, pelo menos versão 8, versão 11 e 17 são suportadas também, e versões futuras, obviamente, são mantidas. E você precisa instalar Scala ou Python se você for rodar nessas linguagens. Não é que ele precise do JDK para rodar Java, ele precisa da JVM, da Java Virtual Machine. Então, por isso que tem que ter um JDK rodando ali dentro. Basicamente, para você rodar ele localmente, você baixa o pacote lá do spark.apache.org, expande ele no diretório, vai até o diretório bin e roda os shells que estão lá. O Spark Shell é o shell em Scala, e você tem o PySpark, tem o Spark SQL, que são daí os shells em outras linguagens, digamos assim, para você executar. E assim que você roda, que você abre o shell, ele abre a console como se ele estivesse rodando isso num server. Então você tem um localhost ali rodando no 4040, e ali você pode ver quais são os jobs que foram mandados, quais foram as etapas de cada job, pode ver o DAG de cada job. Você começa a ver as informações que ele mantém de cada execução. Você tem uma instância de um Spark rodando. Se você roda ele de uma forma distribuída, você também vai ter isso, mas aí para o controlador da sua aplicação, do seu controlador do cluster.
Em geral, você pode acessar o Spark usando os shells interativos, que é um modo interativo de usar, mais ou menos como você usar um cliente para um Oracle, um PLSQL, ou o cliente do MySQL local, uma interface texto, que você pode executar algumas coisas ali. Para programação em geral, você carrega as bibliotecas, tem todos os jars para uso do Spark. Na própria instalação do Spark, se você for usar uma IDE para Java, ou conecta via Maven, né, baixa os jars necessários. E em Python, você instala um Python 3x, 3.4, se não me engano, superior, e dá um pip install PySpark, e você pode usar nos seus programas Python isso configurado. Tanto em Notebook Jupyter, quanto numa IDE, ou no que for. Esse exemplo aqui do Spark Shell, acho que pegou um pouquinho aqui do canto do slide, mas vocês vão ter os slides para download depois. E nesse exemplo aqui, basicamente, é um word count. A gente carrega um dos livros, esse aqui é o livro 2600, estão lembrados, é o Guerra e Paz, War and Peace, do Tolstói, que é um livro grande, né? E o que ele faz é usar algumas operações em Scala, aqui na sintaxe do Scala, para poder carregar esse livro. Aqui estão Spark Context.txt file, ele usa o SC como Spark Context. Ele já está disponível para você no teu Spark Shell. Depois usa um map para fazer um split das linhas com espaço, e usa uma expressão lambda para dividir o texto inteiro numa collection de palavras, que é essa collection aqui. E depois pega a collection de palavras, usa um outro map para dar o valor de 1 para cada palavra, e faz um reduce by key, somando o valor do anterior com o próximo, quer dizer, somando todos os valores que você tem daquela palavra em particular e colocando nessa auto collection contadores. É um modo de execução baseado em Lambda, que é uma coisa comum em Scala, para que você possa fazer uma contagem de palavras, e no final ele grava aqui um save as text file do resultado que ele possui, onde você vai ter um resultado muito parecido com o resultado que a gente tinha lá do Hadoop, para esse mesmo word count. O ponto interessante, como eu falei da lazy execution, é que ele vai executar tudo isso daqui só no finalzinho, quando você roda o último método, que nesse método você dá um save. Então ele é obrigado a persistir o dado em algum lugar. Ou você vai mostrar na tela, ou você vai salvar em um arquivo, ou vai persistir em algum banco, alguma coisa assim do gênero. Todas as operações estavam esperando para serem executadas. Os dois, o flat map, o map e o reduce by key. E quando ele vai executar, então ele tem a chance de, se for o caso, otimizar algumas das operações dentro do DAG que ele possui para executar isso. Tem um outro exemplo aqui que é para ser usado no PySpark, no Shell PySpark, que está dentro do bin lá do Spark também. Nesse caso aqui a gente carrega um CSV, aqui o Spark Context é chamado Spark Session, chamado de Spark. Você lê um CSV, esse CSV é um CSV de employees, de funcionários, que é um banco de dados exemplo do MySQL. E como só a gente coloca o header true, ele está com um separador em ponto e vírgula, o SEP é ponto e vírgula, e a banca já mostra basicamente quase todas as opções que tem no CSV. Ele tem leitura para JSON também, tem mais outras opções aqui. Aí nós mostramos esse data frame. Depois disso, mostra um summary data frame, que vai dizer quantas linhas foram lidas, valores médios e mais coisas assim. E aqui eu faço um filtro por um campo. Então eu digo que o df dataframe.gender tem um campo lá no CSV chamado gender, tem que ser igual a f, e mostro ele. Faço um filtro quando o gender for igual a f. Tem um outro método chamado where, onde você coloca uma cláusula, muito parecida com uma cláusula SQL, que ele interpreta para gerar esse filtro que está aqui da mesma maneira. Então eu faço um where gender igual a m, que já é uma cláusula, inclusive com aspas simples aqui, uma cláusula bem parecida com SQL, e coloco aqui dentro. E finalmente, o último aqui, eu dou um create or replace temp view, eu crio uma tabela relacional chamada employees, baseada no data frame, e daí executo um Spark SQL, executo um select mesmo, select a series from employees where empno igual um código inicial, e dou um show aqui dentro. Então é um exemplo muito rápido, que mostra muita coisa de uma vez só, né? A gente usa aqui, nessas primeiras linhas, a API de Data Frames, aqui a parte de DF, Data Frames, para manipular os dados, e aqui no finalzinho eu uso o Spark SQL para conseguir fazer basicamente operações iguais, parecidas, e numa sintaxe que pode ser mais
pode colocar operações mais complexas de uma forma mais rápida e mais simples aqui dentro do Session. Nós vamos para isso com muito mais calma em outras palestras e exercícios, ver como que nós usamos essas APIs em Python e um pouquinho em Java também. O Scala vamos deixar só para Session mesmo. E vocês vão perceber que ele consegue tratar dados de fontes muito diversas de uma forma muito simples, e que isso em particular é uma parte do motivo pelo qual as pessoas gostam muito de trabalhar com o Spark e usam ele frequentemente para essas funções. Obrigado então e até as próximas palestras.